Olá, povo de Deus. Eu sou o Padre Silvio Santos, sou pároco insólido aqui no município de Curralinho, paróquia São João Batista, no qual eu cheguei aqui em 2015. Fui transferido de Santa Cruz do Arari, no Marajó, para Curralinho em 2015 e estou até hoje como pároco aqui em Sólido. Em Sólido quer dizer que eu também tenho outro também que também trabalha comigo e já estou há 8 anos exercendo esta missão de pastorear esta paróquia aqui em Curralinho, na Ilha do Marajó. Essa resposta. Onde foi implantada a primeira igreja? Aqui. Toda a história começa aqui. Tá gravando? Pois é. Quando você me pergunta aonde começa a história da Igreja Católica em Curralinho, você está aqui. Aqui, essa igreja pode ser chamada também um marco zero do município. Aqui é o marco zero do município. Quer dizer o quê? Quer dizer que tudo flui daqui. Aqui é estranho, porque a Igreja Católica de Curralinho era para estar lá na Praça da Bandeira, porque é o centro ali. Mas por que não foi feita lá? Tem uma história também, porque o município foi dividido depois, posteriormente, para duas famílias. Da Praça da Bandeira para o lado de lá pertencia a família Bordalo, e da Praça da Bandeira para cá pertencia a uma outra família, entendeu? Portuguesa, aqui do Canaticu. Então, como eles tinham um pouco de divergências e ficou nessa batalha de aonde ia ser construído o templo, acabou o templo ser construído aqui, porque foi aqui que doaram as terras para o município, para fazer a igreja católica. Então, aqui é a primeira igreja. Aqui é a primeira igreja. Provavelmente ainda nós não fizemos nenhum estudo arqueológico aqui, mas provavelmente este pedaço aqui era um cemitério indígena, porque geralmente as igrejas elas são feitas em território sagrado. Ela vem antes da construção do município. O município ele tem uma data de erguimento em 1870. Foi erigido como município. A paróquia ela foi erigida em 1867. Então, ela tem aí, vamos dizer, 3 anos antes de se tornar município, a paróquia já era tombada como uma paróquia, né? Esse templo em 1906 e até os dias de hoje ela continua aí sendo utilizada como principal templo católico desse município de Curralinho. Nós estamos aí celebrando a Santa Missa, o culto divino, há mais de 100 anos aqui nesse local. Então ele tem muita história, né? Por ser um templo mais antigo, se chama Igreja Matriz. Por que Igreja Matriz, né? Toda Igreja Matriz está dizendo, porque ela é a primeira de todas as igrejas que existe naquele lugar. Então, a Igreja Matriz de Curralinho, que é a Igreja de São João Batista, ela é a Igreja Matriz porque ela foi a primeira igreja de todas as igrejas que hoje existem aqui no município. Hoje tem
praticamente filial de todas as igrejas evangélicas aqui no município, mas a Igreja Católica foi a pioneira, como no Brasil inteiro, e a Igreja de São João Batista, ela começa verdadeiramente a sua história, a semente é plantada a partir do final do século XVIII para o século XIX. João Lopes, ele chega por aqui por volta de 1800, em que o governo de Portugal, ele dá essas terras como sesmarias, e ele dá essas terras para essa família Lopes, por volta do ano de 1800. Então, a partir de 1800 já começa aqui o culto, a celebrar a São João Batista, a festejar. Eu tenho um documento de 1902 que o padre fala que quando ele chegou aqui, ele encontrou a primeira igreja já meio em ruínas. Ele escreve lá, a Igreja Católica de São João Batista se encontra em ruínas, precisando ser feita uma nova ou ser reformada. Então, se você olha lá fora, está lá a data da construção desse templo em 1906, nós temos prova. Em 1902, um padre escreve dizendo que o templo está em ruína. Em 1906, nós temos outro documento que está aí fora dizendo que a inauguração deste templo em 1906. Então, de 1902 e 1903, nós temos esse novo templo. Esse novo e velho, porque ele aí tem quase 150 anos aí já de existência, né? Então, esse é o primeiro templo. O segundo templo, nós também temos o documento. O segundo templo de Curralinho mais antigo fica lá no Mutuacá, que é a igreja da povoação, que lá é um território quilombola. Quem pertenceu àquelas terras, o nome do dono era Eduardo Rezende. Não sei se você já ouviu esse nome. Esse nome, existe um prédio tombado aqui com esse nome, que é o Centro Cultural Eduardo Rezende. Ele foi também intendente, prefeito do município, naquela época se chamava intendente. E ele que era os donos das terras de Mutuacá. Chegou a ser intendente daqui do município, que governava o município, e ele construiu um templo lá, que também vem ser o segundo templo. Eles tinham, por sinal, até o mesmo material daqui, era o mesmo material feito lá na igreja, só que se acabou. A única coisa que ainda existe original lá é a pia batismal e a cruz que está lá, e a parede, a frente da parede ainda é original. O resto foi tudo perdido com o tempo, não foi um templo que ficou em ruínas. Eu, quando cheguei em 2016, comecei a reformar ele, para não se perder a história. Ele está hoje reformado e se preservou o que podia ser preservado dele. O terceiro templo mais antigo aqui de Curralinho se fica lá no Rio Canaticu, lá nas cabeceiras do Rio Canaticu, fica na propriedade lá dos Pimental. Não sei se você já ouviu falar nisso. Pimental lá tem ruínas, hoje está em ruínas também, não funciona mais, está só as ruínas da igreja e o cemitério também que tinha ao redor dela. Ainda está lá também o cemitério também em ruínas também lá. Essa igreja também era também de propriedade particular de um senhor chamado Camilo de Leles. Camilo de Leles, se eu não me engano, era esse o nome dele. E essa igreja também, com o tempo, ela se perde. E essa foi a única que até hoje, eu não pude chegar lá. Eu já passei lá perto, me disseram o rumo dela que fica. Eu não pude descer para olhar, porque ela está totalmente em ruínas. Mas ela não foi possível restituí-la. E essa da povoação, ela foi restituída. Então, os dois templos mais antigos de Curralinho são esse aqui, a Igreja Matriz, por isso o nome de Igreja Matriz, e a igreja lá da povoação, chamada Igreja de São José da Povoação. São igrejas contemporâneas. Elas foram construídas na mesma época, no final do século XIX, no início do século XX, elas foram construídas. E tem essa história. Aqui nós podemos dizer que Curralinho começa aqui. Toda a história de Curralinho, a história religiosa, né, cristã religiosa do município, e também a construção da cidade, porque aqui vai começar a construir as primeiras casas,
né? Esse lado daqui da cidade é mais velho, do fórum para cá. Do fórum à igreja. É a cidade de Curralinho, era do fórum para a igreja. Era esse pedaço aí, esse pedacinho só. As casas que algumas já até caíram. Se você pega fotos antigas, você vê um comércio antigo bonito do lado do fórum que hoje não existe mais. E essas outras casas ali na beira aí, ainda algumas persistem e resistem ainda ao tempo, né? Nós temos documentos que provam que esse padre Manuel Sanches de Brito, o primeiro pároco de Curralinho, ele ficou aqui mais de 30 anos. Ele assina o primeiro documento em 1867 e ele assina pela última vez em 1909. Então, se você contar aí de 1867 a 1909, tem uma caminhada muito grande aí. Mais de 35 anos que ele ficou aqui. Não tenho agora exatamente o tempo, né? Você tem que contar aí. Mas ele ficou muitos anos. Eu acho que foi o padre que ficou mais tempo aqui nesse município. E é interessante também que a gente não vê nada de escola, nenhuma rua, nada com o nome dele. Não sei por que motivo. Eu acredito que ele não só cuidava de Curralinho, mas ele devia cuidar também de outros municípios também ao redor. Talvez ele não era fixamente aqui, mas ele cuidava nessa época aqui em Curralinho. Então, a história de Curralinho, a história do município, a história da Igreja Católica, de toda essa construção desse município, está muito voltada também para esta igreja particular. A nossa principal festa aqui no município de Curralinho é a festa de São João Batista. Ela acontece do dia 14 de junho até o dia 24 de junho. E hoje temos muitas outras festas não só religiosas, como também festas culturais, como a Festival do Açaí, mas nenhuma delas assim é tão grandiosa e tão importante quanto a festividade do nosso padroeiro São João Batista aqui, em que todo curralinhense, católico ou não, ele tem um pouco dessa cultura, desse gosto dessa festividade. É um momento que a festividade de São João Batista, ela deixa de ser uma festividade católica, mas uma festividade do município, de todos, onde todos vêm para aproveitar, vêm participar do arraial, das comidas, das danças que tá envolto, que são as danças juninas, danças de quadrilha juninas, as missas, os cortejos, as celebrações, as procissões, enfim, onde os curralinhenses que estão espalhados pelo Brasil e para Belém do Pará, é quando eles retornam à sua terra para matar a saudade do açaí, do camarão e tudo isso que nós temos como cultural, das danças, das comidas típicas e também, né, evidentemente, da sua família, do seu povo, porque eles dizem, aqui está enterrado o meu umbigo e aqui que está toda a minha história, aqui está toda a minha família, a minha vida. E por mais que os curralinhenses que moram distantes daqui, quando chega a festividade de São João Batista, eles fazem de tudo para estar de volta, para aproveitar um pouco e matar a saudade da terrinha.